Uma ousadia de confiança aqui no canal Conta Giros. Hoje a gente vai falar do Ford Ka, meus queridos e minhas queridas. Você que está pensando em comprar um carro, aquele seminovo, que é de professora, que a dona só usava para ir na igreja, é sobre esse carro que a gente vai falar hoje. Será que esse carro realmente é bom? Será que o garagista que está querendo vender esse carro para você contou tudo sobre ele? Se ele não contou, a gente vai contar, né, Marcelo da Corrégio? Conta sim, tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisinha que dá uma beliscadinha, sabe? Essa beliscadinha a gente vai contar para você. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para as notificações. Afinal de contas, é um trabalhão danado produzir esse conteúdo para você, pesquisar, estudar e editar, e é por isso que a gente quer a sua contribuição. Ford Ka, vem com a gente conhecer se vale ou não vale a pena. O Ford Ka é o nosso carro de hoje. Ele é um carro de muita aceitação popular, de muita saída. É verdadeiramente um carro popular. Posso dizer isso, Marcelo da Corrégio? Com certeza, em 2021, o último ano que ele fabricou, o ano inteiro, ele fez a quinta maior colocação de venda do Brasil. A Ford tirou ele de linha, porque na verdade a Ford saiu de linha, né? Sim. A Ford inteira ela sumiu, né? É importante a gente falar sobre isso. E muita gente pergunta pra gente sobre comprar um carro Ford hoje. A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso. Comprar ou não um Ford nos dias de hoje. Afinal de contas, não existe mais a montadora, mas não é bem por aí também, né? Não seria um problema se a gente não tivesse, de repente, só as peças de mercado paralelo, tá? Tem mercado paralelo de qualidade, mas também tem o que não é qualidade. É a mesma coisa dizer que tudo que vem da China não presta, não é bem assim. O iPhone é chinês, né? Os computadores da Apple são todos chineses. Então, tu pode conseguir uma peça de procedência do mercado paralelo. Agora que fique claro, do mercado original, genuíno, acabou. Esse é um assunto que a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Agora o ouvinte, o nosso telespectador, quer saber do Ford Ka. Fabricado no Brasil? Fabricado na Bahia, uma fábrica que a Ford colocou em Camaçari, que é o distrito industrial, fica ao lado da cidade de Salvador, né? Tecnologia embarcada nele. É tecnologia trazida da época dele, né? Vem com moldes europeus. Esse modelo que a gente está apresentando aqui para o nosso telespectador hoje, que não vai deixar de se inscrever no canal e ativar o sininho, que modelo é e que ano é? É um 2019 modelo SE, então ele é o mais peladinho de todos. Dá para dizer que é um carro econômico? É um carro econômico, mas poderia fazer mais. A Ford promete bem mais do que ele, na verdade, cumpre. E é um carro que a gente pode botar a família tranquilamente, com segurança, fazer uma viagem aí de 100, 200 quilômetros? Não, a família cabe, só que ele não tem grandes estrelas no Latin NCAP, não. Estamos falando de segurança na hora de dirigir, né? Uhum. O que significa essas estrelas? A Latin NCAP, então, é um organismo civil, que não tem nada a ver com as montadoras, que ela pega os carros e coloca dentro de um teste padrão normatizado, igual à norma europeia. Bota para bater na parede mesmo? Ele faz um small overlap, que é uma peça que ela enquadra um terço da frente do carro, que simula, na realidade, uma batida que pega farol com farol na estrada, tá? E o Ka, ele tem um índice de deformação que afeta principalmente as pernas do motorista, e nas colisões laterais a coluna B parece que não faz uma responsabilidade estrutural adequada. E também tem uma nota exclusiva para cadeirinhas com crianças presas no banco traseiro. Seria então um carro que a gente não daria uma nota muito alta quando o assunto é segurança para dirigir? Não, mas a gente pode fazer um ajuste assim, ó. Na cidade isso é menos problemático, porque as velocidades... respeitar o limite de velocidade. A gente sempre está falando de você respeitar o limite de velocidade. É importante que a gente diga isso, né? Com certeza. Até porque, Marcelo, quando a gente divulga o número de consumo, isso está dentro dos padrões legislados, tá? Ninguém vai andar, eu fiz 15 km com litro. Mas tu rodou 80 por hora. Sim, às vezes é a máxima da velocidade de uma estrada federal ou estadual, todas são assim. Ninguém vai rodar com 15 km por litro a 150 por hora, isso não existe. Inclusive eu considero essas perguntas já retóricas, tá? Os consumos que são divulgados estão dentro das velocidades legisladas como correto. Dentro do quesito motor, câmbio, a gente pode falar que ele é um carro que dá problema? Ou nós temos o motor desse Ford Ka e a caixa de marchas, equipamentos garantidos? É um motor que vem numa linhagem nova de 3 cilindros, que a Ford e outras montadoras divulgam como um motor mais econômico, porque tem menos peças, tem menos inércias para poder fazer as coisas subirem, descerem ou girarem, tá? Mas na realidade o que acontece? O motor de 3 cilindros, ele é 25% mais rápido de montar porque tem um pistão a menos. Então ele corre, o lead time dele na produção é maior. E como uma coisa ruim desse tipo de motor, a gente tem um pistão, ele normalmente amortece o movimento do outro. Quanto menos pistões, menos amortecimento. Então é um motor que vibra, como todos os 3 pistões. Só que esse aqui parece que ele tem aquela sensação de que tá batendo válvula. Não, é pior. Como é que é o barulho?
Interessante, gravou aí, é o rum do Marcelo da Corrégio do motor Ford Ka. Mas isso é detalhe para outro vídeo, a gente tem várias imitações. São vibrações de baixa frequência, Marcelo. E isso aí, se tu tá acostumado com um carro que é um pouco mais suave na movimentação de motor, é uma coisa que chama atenção, principalmente no começo. Não digo que isso, de repente, não entre no ruído ambiente e acabe sumindo, se não seja um problema. Mas como a gente vem conversado, eu sou um cara chato com essas coisas, incomoda. Bem chato. Tá? A gente vai falar agora do motor. Você quer saber de economia, quer saber de manutenção? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai mostrar como diz o da Corrégio. Vem com a gente. Como é que é a Paraty? A Paraty, quando ela tá fria, ela... Haja colírio pra esse olho vermelho, toda vez inteiro, cada copo... A gente vai falar do motor do Ford Ka agora. Eu sei que ele é odiado por alguns, é até amado por outros. Tem motivos para o pessoal sentir ódio do motor da Ford ou não, Marcelo? Não, absolutamente. Aqui tá tudo tranquilo. A Ford sempre fez bons motores. A gente não tem o histórico da Ford em fabricar um motor que tem um defeito oculto. Temos problemas nas caixas de câmbio automática, né? As Power Shift, rapaz, é complicado aqui. Esse aqui é um Ford Ka 2019? Sim, com motor 1.0, 3 cilindros. Que média a gente consegue fazer numa rodovia dentro dos limites de velocidade com esse Ford Ka, para quem está pensando em comprar um carro econômico, vale a pena? A Ford promete 15,7 km com 1 litro na gasolina, E tá? entrega isso? Olha, eu acho pouco provável, tá? Porque eu venho de dados informando os valores de cidade. A Ford promete 13,5 km com 1 litro, só que se tu passar de 11,5, vem milagre. É muito raro fazer isso. 11,5 na cidade? 11,5 na cidade. O que não é uma média ruim, diga-se de passagem. Não, é uma média boa, só que a Ford promete mais. Sim. E aí ela vem com aquele papo de diminuir o consumo de combustível porque tem pistões a menos. Olha, sinceramente, eu sei de carros com 4 cilindros que fazem essa quilometragem, então não precisava ter mudado a tecnologia do motor. A gente tem uma coisa aqui bem interessante para mostrar, que é um modelo moderno de parte elétrica automotiva. Esse carro não tem cabo de vela, ou fica mais aparente que não tem cabo de vela, é isso? Sim, Marcelo? fica mais aparente. Vários outros modelos atuais já Seriam não aqui tem, as né? bobinas, São né? as bobinas individuais. O que isso acresce de tecnologia no motor? As velas simplesmente duram o dobro. Isso é muito bom. Mas e o preço para trocar uma bobina como essa? Esse é o seria problema. Esse é o problema. O custo de um cabo de vela é muito inferior à troca de uma bobina completa. Só que aí tu tem um padrão de queima diferenciado, tu tem menos perdas na condução. Isso era um problema antigamente e com esse sistema não é mais. Mas, Marcelo... Antigamente existiam uma bobina e um distribuidor. Que distribuía, por isso tem esse nome, né? Chamado distribuidor. Aqui já não precisa mais. As bobinas, elas são pulsadas em sincronia com o movimento do motor. Esse carro não tem platinado, então. Não, platinado morreu na década de 70. É coisa do passado. É. Mas, Marcelo, a gente estava comentando a respeito do motor, não é que é um problema de motor, mas é um problema do projeto, de como ele aciona as válvulas, tá? E exclusivo esse problema desse motor. A Ford, ela bolou um sistema que a correia, ela é banhada a óleo, não é uma corrente banhada a óleo como os sistemas que existem até então. Então tem a correia seca, tem a corrente banhada a óleo, e esse aqui é uma correia banhada a óleo. A famosa correia dentada. Isso. O que significa? Nós temos uma peça de borracha passando no óleo. E todo mundo sabe que elemento derivado de petróleo com outro elemento derivado do petróleo não dá muito certo. Então a Ford teve que fazer uma norma em que o óleo dela não ataca a borracha. Se chama norma WSS 913C. Por que eu estou chamando a atenção? É extremamente interessante que as pessoas vislumbrem a norma correta na troca de óleo desse motor, porque se não for feito isso aí, a correia ela vai desfiar e vai acabar entupindo as galerias de passagem de óleo. Moral da história, o motor vai superaquecer e vai travar por ausência de lubrificação. Então, extremamente importante seguir a norma correta desse óleo. A gente não está pedindo nada mais do que seguir a manutenção. A preventiva correta dele. WSS 913C. Tem que ser esse óleo. As pessoas têm que entender que quando o veículo sai, assim como até o equipamento eletrônico que sai com uma recomendação do fabricante, é para durabilidade maior do produto, né? Sim, mas aí o que acaba acontecendo? Esse carro é um popular, correto? Então quem vai comprar ele não espera um valor avantajado na hora de adquirir o veículo. E a mesma coisa no caso desse usado aqui. Só que aí a pessoa com pouco dinheiro, às vezes que está contando migalhinha para poder comprar o seu carrinho usado mais novo, ou o seu carrinho usado, o seu carrinho novo na verdade, tá? Será que ela vai seguir o padrão de óleo que é um pouquinho mais caro? Sabe, ela vai querer ir atrás de um óleo popular, sabe? Estamos gravando esse vídeo em 2023, esse é um carro 2019, tá na faixa de quanto hoje? Tá na casa de 53 mil, mais ou menos.
53 mil reais, um carro, claro, em conservação Não, razoável. esse carro tá bom, ele tem algumas marquinhas e ele já teve os acontecimentos sinistros na traseira dele, né? Então a gente consegue detectar essas pequenas falhas. Tá mais ou menos bem consertado, mas digamos que não é um problema na utilização do carro que aconteceu com ele. Pra gente falar e fechar essa parte do motor, o câmbio dele você falou que é um problema no automático ou no manual também? Não, tanto no manual quanto no automático, nesse carro é bom, porque ele não é o Power Shift. Aqui ele usa um câmbio epicíclico, quando automático, que não é o caso desse porque é 1.0. Esse câmbio só acompanha a versão 1.5. O Power Shift dos grandes Ford, Focus, né, Fiesta, já é assim, é um problema. Aqui não é o problema. Esse carro aqui, o problema na caixa de câmbio dele é o seguinte, não é a caixa de câmbio, é o que aciona a caixa de câmbio. Os elementos que estão ligando a alavanca de transmissão à caixa, eles ficam endurecidos com o tempo. Esse aqui ainda tá bom, mas eu sei da história de um 2017 que é bem diferente desse aqui, tem imprecisão nos engates, a marcha encaixa mais dura, não tá incomodando para dirigir. Eu ia te perguntar, isso é algo que possa atrapalhar de fazer um bom negócio? Não, o medo de piorar no futuro, pode atrapalhar. O que é um grande problema. Que é um grande problema. Falamos do motor, esse é o Ford Ka. Agora a gente vai mostrar outros elementos desse carro que podem ou não fazer você comprar ou não. Aliás, essa maneira que eu vou fechar o capô é a maneira correta de você fechar o capô de um carro. Nada de ficar apertando em cima, isso danifica as estruturas. Fica a dica para você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora a gente vai mostrar a parte interna do veículo Ford Ka, que talvez seja uma curiosidade para quem quer comprar um carro como esse, aquele usadinho de confiança, como a gente sempre fala. Marcelo da Correggio, ele é um carro popular, mas oferece alguns itens que pode-se dizer que são atraentes. Ah, tem bastante conforto, o banco é bem interessante para viagem, inclusive. O motor que não vai acompanhar o carro desse tipo para viagem, né? Mas ele tem conforto sim. A gente não fica batendo o joelho em cantinho de painel, tá? Considero o rádio dele bonito, ele tem uma outra versão de rádio mais barata, que lembra um teclado telefone Nokia da virada do século. Tem os números, tá? né? Esse painel aqui, ele inclusive tem um marcador de rotâmetro, que ele marca qual é o consumo de combustível. Dá pra ver aqui, eu não sei se o detalhe aparece, né? Tá. Mas aqui tem o Pra zerar consumo o por litro, né? Pra zerar por litro, a quilometragem. O painel dele até que é bonitinho, né? Sim. Bom, para que serve um conta-giro? Serve para marcar o nome do nosso quadro, do nosso programa. Serve para marcar a rotação do motor. Só que normalmente a gente expressa isso num tamanho mais avantajado, que não é o caso aqui. Então, isso aqui é para bonito. Uma coisa que tem um detalhe nesse painel aqui que chama a atenção pelo lado negativo. A gente vai mexer no farol, acaba esbarrando no botão que comanda a abertura do porta-mala. Vai fazer um barulho característico parar o carro e descer para ir lá fechar o porta-mala depois. Mas é coisa de se acostumar e não fazer besteira, né? O som dele é um som que não vem mais com CD. O CD, aliás, já nessa época... Mídia morta já, né? Até parece interessante. Sim, é bom. Por ser um som de fábrica, né? É bom. Ele só não tem muita regulagem. O equalizador dele é grave e agudo, não tem nem os médios, tá? Ele tem Bluetooth, pelo que dá para perceber esse aparelho aqui, que já vem de fábrica, e tem uma entrada de USB. pendrive ali, USB, né? Aqui uma coisa legal, Marcelo, ó, o telefone, ele prende aqui, ó, tem umas cavinhas em cima e embaixo, ó. Então a maioria dos aparelhos conseguem prender aqui. A gente consegue regular, inclusive, a altura aqui, ó. Aí não é aqueles porta-celular ou para prender que vá ficar derrubando. Parece ser pelo menos bem firme, emborrachado. Não, é bem firme. E os iPhone cabem certinho. Parece que desenharam para iPhone isso aqui. E aí dá já para deixar carregando atrás. E é legal que ele integra a imagem do display ao painel do carro. Tá lembrando, né? Painel é isso aqui tudo. Isso aqui é mostrador de painel. Sabia disso? Interessante. O pessoal chama painel. Não, painel é isso aqui, ó. Isso aqui é mostrador ou clutcher. O design dele inclui só 2 airbags? Só 2 airbags. Um para o caroneiro e outro para o motorista, né? Ó, falando disso aqui também, a gente tá vendo uma área bem grandona aqui, tá? Isso provoca um aquecimento grande, porque esse preto absorve o calor e acaba refletindo termicamente para dentro do carro. Então as necessidades de ar-condicionado são maiores. Mas isso não é um problema do carro, é um problema da tecnologia que promove o design dos carros atuais. Esse tipo de distância maior é uma proteção em caso de colisão frontal, porque tu tem mais material para deformar até chegar aos passageiros. Vai amortecer o impacto, né? Só que aí tem aquele problema térmico, né? A gente tem uma necessidade de ar-condicionado, principalmente no verão, muito, muito maior. Uma tomada 12 volts aqui, né? Para acendedor de cigarro, como se dizia antigamente. Painel bem simples, ar-condicionado nesse modelo 2019 não é um ar digital, é simples. E interessante que tem aqui embaixo
vários espaços aí para Porta-copo, né? Porta-copo e porta-treco. Bastante lugar para botar coisas que fazem barulho, tá? Preste atenção nisso aí. Para ficar batendo moeda, batendo chave é bem interessante, né? Tem o microfone aqui do Bluetooth, né? Aqui em cima. Sistema de iluminação interna, nada de muito atraente. Não é normal, é uma luzinha de LED amarelada. Não vem com a luz aqui na penteadeira, como dizia o meu avô, né? Carro que tem a penteadeira esse não tem. Mas internamente, assim, por ser um carro popular, ele até que é bonito. É bem acabadinho, tá? É bem acabadinho por dentro, sim. A Ford, ela se esmerou para fazer isso aqui. Mas assim, ela gastou um pouquinho aqui dentro e de repente teve gastos menores do lado de fora, né? A gente tem, por exemplo, aquele comentário que a gente fez na parte frontal do carro. O padrão da grade de radiador é diferente do padrão abaixo ali no spoiler. É a minha visão, deveria ser igual. O design que tu tem em um, tu vai ter no outro. Essa saída de ar aqui, por exemplo, ó, isso aqui tem uma tendência de losango, aí tu tem as extremadas redondas. Cara, tem que fazer tudo igual, sabe? Mas isso não é porque você já é meio chato com isso? Eu vou atrás da simetria, sabe? E a gente não vê isso aqui. O destaque para esse carro aqui, eu não achei tanto plástico seco, já achei um plástico mais bonitinho, pelo menos, para o acabamento. Um acabamento bem... dá uma impressão de ser um pouco mais suave mesmo. A gente prometeu que ia dar uma volta na parte externa desse carro agora para mostrar um 360 de algumas coisas positivas, legais que o Ford Ka tem antes de você comprar e outras talvez nem tão legais, mas que não vão interferir tanto assim nesse negócio que você está pretendendo fazer. 4 portas, Marcel da Corrège. A gente vai começar falando sobre isso. Eu queria que você falasse sobre o espaço, inicialmente, entre o banco do motorista e também o banco do caroneiro, para quem vai no banco de trás. Tem um espaço legal? Dá para dizer isso ou não? Tem espaço. Não aperta as pernas como comumente um carro hatch faz. Então, um bom ajuste do banco não vai fazer o passageiro traseiro daquela sofrida, né? Ter que cortar a perna fora para poder caber. Legal. Aqui na parte de trás, até a gente vai mostrar para o nosso telespectador que está acompanhando, a gente jogou todo o banco para trás, né? Então, tá um espaço mais curto porque a gente estava gravando na parte interna. Mas mesmo assim, ainda oferece um espacinho interessante ali para quem vai viajar atrás, né? Com certeza. E outra coisa, as mulheres normalmente têm pernas melhores, vai melhorar ainda mais o conforto se for uma proprietária. Ou seja, vai facilitar até o espaço na parte traseira. Nessa lateral aqui, Marcel da Corrège, o design lateral do carro, te agrada? Carro bem desenhado. É muito legalzinho isso aí. Bom, a parte da frente aqui, que é onde você falava, o Marcel da Corrège mostrava pra gente uma coisa interessante, ou detalhava pra gente uma coisa interessante, que é a parte da grade aqui, né? A gente grade tem colmeia aqui. A gente tem um padrão de colmeia em cima e um padrão frisado embaixo, tá? É que eu tenho aquela tendência de simetria e isso normalmente é feita pelos designers. Então o que tu faz em cima deveria ser feito embaixo, mas deu uma melhorada. A primeira versão do carro, quando ela saiu em 2016, 17, ela era pior ainda isso aí, tá? Era mais mal acabado isso. Isso aqui é um espaço para pôr um farol ou é só um detalhe? Não, isso é um farol de neblina. É que essa versão não veio, aqui, né? Não tem. Aqui tá, se quiser adaptar, compra o acessório. Dá para dar, exatamente. Outra coisa, Marcelo, as versões mais antigas, 2017 para baixo, ela não tem esse bigode aqui, ó. Isso ficou muito bom no carro. E essa parte de baixo aqui? Pois é, isso aí é um beiço que fica para baixo. Isso é feio, é um acabamento aerodinâmico, é uma tendência de tentar fazer não entrar tanta sujeira no comportamento do motor, esbarra pra caramba em meio fio, em lombada alta. O pessoal tem que tomar cuidado para não arrancar as bordas disso aí, tá? E para prender de novo é bem chato. É um parafuso que ele rasga essa borda de borracha e para encaixar depois é um saquinho, cara. Gostou do farol? Farol muito bom, a Ford sempre desenha excelentes faróis, esse aqui não é diferente, uma iluminação muito boa. A gente percebe isso durante a noite, o flash vai bem longe e é baixo o suficiente para não ofuscar o motorista que vem no sentido contrário. Legal, agora uma coisa bacana, quando a gente estava falando de Ford Ka, as pessoas que estão em casa estão pensando, será que é aquele velho Ford Ka? Porque as pessoas têm uma impressão daquele... Ford Ka baratinha, né? Então, aquele designer parece que não pegou, né? A Ford, ela forçou muito na década de 90 aquele desenho. E é um desenho inglês, um desenho de nome, um designer de nome, né? Mas essa carroceria aqui, ela tá bem mais atraente que aquela versão anterior e ainda consegue uma boa aerodinâmica. Apesar do motor ter 85 cavalos, como a gente já comentou, é um veículo com esse motor, ele consegue 166 km por hora de velocidade final e atinge de 0 a 100 em 13 segundos e meio. Então é uma boa marca para o motor 1.0. As pessoas devem estar perguntando, e agora o bagageiro, o porta-malas, cabe muita coisa? Vem que a gente vai mostrar para você. E agora a gente vai mostrar o bagageiro dessa belezura. Quantas malas
do seu cunhado cabem aqui dentro, se ele for viajar contigo, é claro. A gente vai mostrar para você o espaço interno, que não é lá grande coisa, talvez, mas cabe pelo menos uma malinha para ir ficar uns diazinhos em Florianópolis, ou Marcelo da Correia? Sim, senhor, Marcelo, carro hatch. Então espere um bagageiro compatível. Temos 257 litros, tá? É um bagageiro mais admirável para esse tamanho. Interessante. Sim, Esse aqui é uma coisa interessante também, deixa eu até ver se eu vou conseguir com facilidade. Ele rebate o banco, né? Aí você pode tirar aqui, pode colocar mais alguma coisinha lá, abaixa o banco e tudo mais. Segura aqui um pouquinho, Marcelo. Lembrando que não é recomendável para você viajar com mala, com equipamento em cima dos bancos de trás, né? Tu não pode ultrapassar a área limite da base do vidro, senão é passivo de notificação pela autoridade de trânsito. Bom, o bagageiro não é, como a gente disse, um grande espaço, mas atende pelo menos às necessidades das pessoas que vão fazer uma viagem, de repente querem estar levando. A parte traseira desse veículo tem um design bonitinho, né? Bom desenho. Como eu comentei ali na parte da frente do carro, a aplicação desse bigode aqui quebrou aquela monotonia crônica que a traseira tinha. Aquele para-choque de uma cor só, né? Tudo cinza, ou tudo branco, ou tudo vermelho, que é as tendências que esse carro tem de cor. A colocação dessa peça preta deu uma boa melhorada no visual dele. Quero agradecer mais uma vez a Revesul, que está cedendo esse carro para a gente poder fazer essa avaliação. E você gostaria de ver qual carro no próximo vídeo aqui? Você pode deixar nos seus comentários para a gente estar mostrando, é claro, para você algum veículo, tirando aquelas dúvidas se o veículo vale ou não a pena. O nosso review de hoje foi o Ford Ka, esse modelo 2019, avaliado na faixa agora em 2023 de 53, 54 mil reais. Que nota você daria para esse carro, Marcelo da Correia? Esse carro aqui é uma nota 7,5, Marcelo. 7,5. 7,5. Ponto positivo desse carro? A parte de ponto negativo que eu vou falar depois é o que me diminui a nota. Como positivo, o carro pequeno tem uma boa agilidade, uma dirigibilidade muito boa, o volante ele tem uma boa empunhadura, bem leve de fazer a manobra dele quando parado e um aumento de esforço com o carro rodando, é uma assistência elétrica, tá? Então ele tem o volante leve quando parado e ele fica mais pesado quando dirige. Direção elétrica, não é hidráulica. Não é hidráulica. Importante Tá. isso, né? Os bancos dianteiros são bem confortáveis. Agora, atenção naquela conversa que eu falei a respeito do uso do óleo incorreto, aquilo é fatal pro motor e isso tira a nota dele. Bom, que tirou a nota também tem um ponto negativo que a gente já vem chamando a atenção há um certo tempo, que é a questão do ponteiro da temperatura, né? Isso mesmo, ele não tem um ponteiro que marca a temperatura do motor, ele tem uma luz que indica que o motor já está fritando. Qual é a intenção de ter um ponteiro? A gente sabe que o motor está aquecido e sabe que ele vai atingir, graças a essa temperatura correta, os níveis de performance que a gente espera dele. Então a gente nunca deve forçar um motor frio. E o ponteiro é o cara que vai indicar, deu, pode apertar o acelerador, que está na hora já, ele vai suportar isso aí. Se você está pensando em comprar um usadinho de confiança, esse é o canal Conta Giros, compartilhe com seus amigos. O Ford Ka foi o carro de hoje. Eu quero nos comentários aqui que carro você gostaria que a gente avaliasse aqui no nosso canal. Não esquece de dar uma corridinha aí, porque tem bastante carro. A gente já falou de X35, já falou de Jetta, vai pintar umas bombas relógio que a gente vai estar falando. Tem almoço para hoje ou não? Tem. Bora almoçar comigo? Vamos. Então vamos nessa. Ford Ka, a nossa avaliação de hoje aqui no carro ou aqui no canal Conta Giros, para aquelas pessoas que são apaixonadas por automóvel.